E aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Nesse caso, a aula de hoje será uma revisão sobre os conteúdos arcos e circunferência. É só para a gente dar uma revisada, olha aí, as unidades para medir ângulos e arcos. A gente já viu que tanto a gente pode medir utilizando o grau, como utilizando o radianos, né? A medida do ângulo de um arco é, em geral, expressa em graus ou em radianos. Qual é a definição de um radiano, né? Observe a circunferência. A medida angular do seu arco aqui, ó, de A a B, né? Em relação à medida do ângulo central, né, subentendido a ele, que nós temos um pequeno ângulo aqui. Nessa circunferência, se o arco é um radiano, ou seja, o arco AB mede um radiano, então ele é igual ao raio, porque o raio, nesse caso, vai medir também 1. Nesse caso, a gente coloca apenas rádio, viu? Para representar radiano. As unidades de medida, vamos lá. Relação entre as unidades para medir o arco, né? Nós temos o arco e nós sabemos que ele pode variar em vários tamanhos. Então, o que é que nós temos aqui nesse primeiro exemplo? Nesse primeiro exemplo, nós temos um arco de 360 graus, porque nós temos, primeiramente, o ponto A. Olha aqui. Nós temos bem aqui o ponto A, e foi dado uma volta sobre essa circunferência. E em cima do ponto A foi traçado também o ponto B. Significa que A está coincidindo com o ponto B. No caso, nós temos um arco de 360 graus. Ou podemos dizer também que ele é 2π radiano. Por quê? Porque o π, ele, em graus, ele significa 180 graus. Viu? Aqui nesse caso, ele é 180 graus. Então, 2π é 2 vezes 180, que dá 360 graus. E se o meu arco for só a metade? Eu tenho o ponto A, lembrando que a gente sempre inicia do 0 grau, e ele fez esse contorno de 180 graus. Então, esse arco será 360 dividido para 2, que é 180, ou ele será apenas π, porque no caso seria, quem é 360? 2π sobre 2. 2 dividido para 2, 1, 1 vezes π, π. Então, o nosso arco aqui, ele é π radiano. E nesse caso, nós temos esse arco AB, ele deu o quê? 1/4 da volta da circunferência trigonométrica. Significa que ele é um arco de 90 graus, ou seja, 360 dividido para 4, que é 90, ou π sobre 2. Por quê? Porque π sobre 2 é 180 dividido para 2, que dá 90 graus. Ou podemos dizer 2π sobre 4 radianos, né? Por quê? Porque 2π é 360 dividido para 4, 90. Aqui já seria a sua redução, π sobre 2. Por último, nós temos esse arco aqui, ó. AB, ele deu o quê, ó? São 3 vezes 90, ou seja, 270 graus. 3/4 de 360. Então, como ficaria em radiano? Ficaria 3/4 de 2π. Aí ficaria da seguinte forma, ó, 3/4 vezes 2π. Como eu faria isso? Isso aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 6 sobre 4π. E reduzindo isso aqui por 2. 6 por 2, 4 por 2. 6 por 2, 3, que no caso fica 3π. 4 por 2, 2. Então, 270 graus é 3π sobre 2 radiano. Continuando aqui, vamos agora para a nossa segunda página. O que é que nós temos aqui? Ó? Observação. Sabendo que 180 graus equivale a π radianos, né? Olha, tá aqui. Π radianos. Podemos fazer a conversão de unidades usando regra de 3 simples. Porém, recomendamos que você se acostume a fazer as principais conversões entre graus e radianos mentalmente, sem recorrer à regra de 3. Esse procedimento é muito simples. Vamos observar aqui. Por exemplo, nós temos bem aqui, deixa eu subir aqui a página. Nós temos 90 graus.
90 graus é 1/2 de 180. Logo, 1/2 de π radiano, né, é π sobre 2. Ó, vezes π sobre 2 é π sobre 2 radiano. Então, eu já sei que 90 graus equivale a π sobre 2. 30 graus. Para a gente ter a circunferência completa, nós temos o 30 graus 6 vezes, aliás, a metade, né? Nós temos o 30 graus 6 vezes. Então, vai ficar 30 graus é quem? É 1/6 de 180. Logo, 1/6 de π é quem? 30 graus é π sobre 6. É só observar, ó, 180 dividido para 6, 30. 60 graus é 1/3 de 180, né? Lá na circunferência, basta a gente fazer. Ou seja, é π sobre 3, que é igual a 60. Eu posso fazer isso bem rápido, sem necessariamente precisar do cálculo de regra de 3. 45 graus. Em relação a 180, nós temos o quê? Ele 4 vezes. Então, é π sobre 4. Aí sempre olhe para o π como 180. 180 dividido para 2, 90. 180 dividido para 6, 30. 180 dividido para 3, 60. 180 dividido para 4, 45. Então, continuando aqui, subindo aqui a página, nós temos mais uns detalhezinhos aqui, ó. Veja, mais uma, né? Vamos lá, você deve memorizar essas relações para agilizar as conversões. Como? Olha aqui, 120. 120 é o dobro de 60, certo? E 60 é π sobre 3. Se é o dobro, basta multiplicar 2, ó. 2π sobre 3. 2 vezes 180, 360. Dividido por 3, 120. Então, eu já sei que 120 é 2π sobre 3. Já usando a regra de 3, vamos analisar. Quando utilizamos a regra de 3, então nós temos bem aqui a letra A. Eu quero transformar 30 graus em radiano. Então, eu vou fazer a tabelazinha, na primeira coluna vai ser grau, na segunda coluna vai ser radiano. E lembre-se que eu sempre comparo ele com 180, não com 360. Por quê? Porque 180 é o π. Olha aí. Então, 180 está para π, 30 graus está para x, que é quem a gente vai descobrir. Meios pelos extremos. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Né? Então, 180 vezes x, né? 180 e 30, né? Ele fez até logo uma regrinha aqui, ó. Ele fez logo uma regrinha bem mais rápida. Ó, tirou os zeros, 180 dividido para 30 dá 6, 6 vezes x. Mas vamos lá. Então, 180 vezes x dá 180x. Igual a 30 vezes π. Ele simplesmente simplificou antes, certo? Então, quem é o x? É 30π. O 180 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, ó, eliminando esse último zero, fica 3, 18, não é? Então, dividindo 3 e o 18 por 3. 3 por 3, 1. 1 vezes π. 18 por 3, 6. Então, 30 graus é π sobre 6 radiano. Ele simplesmente fez logo essa redução que eu fiz por último, inicial. Letra B, 3π quarto radianos em grau. Ó. Nós temos o quê? Nós temos o grau, a coluna do grau, a coluna do radiano. Então, 180 está para π. O que nós vamos encontrar, né, os graus? Então, é x, está para 3π sobre 4. Aí, meios pelos extremos, não foi isso? O que foi que ele fez? Ele foi logo simplificar aqui, ó, certo? Nós temos π dividido para 3π sobre 4. Ele eliminou logo os π, sobrou quem? 1 sobre 3 quartos. Quando eu tenho, ó, 1 sobre 3 quartos, eu tenho uma divisão de fração. O que foi que aconteceu aqui? Conservar de cima, que é 1, e multiplico pelo inverso do denominador, ó. Logo, por isso que ficou 180 sobre x igual a 4 terços, que 1 vezes 4 terços é 4 terços. Então, ficou quem? 4 vezes x, 4x. 180 vezes 3, 540. Então, x é igual, então x ficou igual a 540. O 4 estava multiplicando, passou dividindo. Logo, quem é o x? 135 graus. Letra C, 1 radiano em grau. Então, nós já sabemos, ó, 180 está para π e x está para 1, que é quem a gente vai descobrir. Meios pelos extremos, π sobre x, πx. 180 vezes 1, 180.
Então, x vai ser igual a 180 sobre π. Mas o que foi que aconteceu aqui? Nesse caso, a gente não pode dividir um valor absoluto por valor em grau. Então, ele substituiu o π pelo seu valor irracional aproximado, que é 3,14, que deu 180 dividido para 3,14, uma aproximação de 57,3 graus. E ele aqui dá o quê? 57 graus e 18, né, minutos. Continuando aqui. Letra D. Ele quer 1 grau em radianos. Agora ele quer o contrário. Então vamos analisar aqui. Tá aqui, ó, 180 está para π e 1 está para x, que nós estamos procurando radiano. Então 180 vezes x é igual a 1 vezes π, que é igual a π. Então x é igual a π sobre 180. A mesma coisa aconteceu, ó. Foi substituído pelo valor dele irracional, que dá 3,14 dividido para 180, 0,017 radianos. Exemplo de conversões sem usar a regra de 3. Por exemplo, nós temos 330 graus. Quem é 330 graus? O que foi aquele que foi descoberto? Que 330 é o produto também de 11 vezes 30. E quem é 30? Lá no início nós já sabemos que 30 graus é π sobre 6. Então, 330 graus, que é 11 vezes 30 graus, então ficou 11 vezes π sobre 6. Logo, 330 graus é 11π sobre 6. 225. 225, nós já conhecemos quem é 45, certo? Que é π sobre 4. E 225 é 5 vezes 45. Então, ficou 5 vezes π sobre 4. Ou seja, 5π sobre 4. 7π sobre 6. Quem é 7π sobre 6? Eu já conheço, eu sei quem é. Vem aqui, ó, o π sobre 6, que é 30 graus. Então, se π sobre 6 é 30 graus, então é 7 vezes 30. 7 vezes 30, 210 graus. 7π sobre 4. Eu já conheço quem é o π sobre 4, que é 45 graus. Então, eu coloco 7 vezes 45, que dá 315. 4π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus, então é 4 vezes 60, que é 240. A gente sempre se baseia pelo aquele primeiro quadrante. 30, 45 e 60 graus. Próxima página. Aqui nós temos agora um pequeno exercício resolvido. Vamos analisar. Determine a medida em radiano de um arco de 20 centímetros. De um arco de 20 centímetros. O arco tem 20 centímetros e o comprimento contido em circunferência é de 8 centímetros. Então, vamos lá. Ele diz que o comprimento é de 20 centímetros. Foi chamado de L. A gente sempre trabalha com o L como comprimento. O comprimento da circunferência é 20 centímetros. E ele deu o raio. O raio, né? Cadê aqui? Determina a medida em radiano de um arco de 20 centímetros. Então, o arco é 20 centímetros e o raio, ele disse que é 8 centímetros. Então, o que é que a gente sabe? É que a circunferência, ela é o quê? O comprimento da circunferência é 2πr. Quer dizer, nesse caso, a gente vai trabalhar uma outra situação. Então, o que é que nós temos? É o ângulo, né? O ângulo, ele é igual ao arco dividido pelo raio, certo? E o que é que vai acontecer? Nós temos essas duas informações. Ele quer saber qual é o tamanho desse ângulo. O arco é 20 e o raio é 8. 20 dividido para 8, 2,5 radiano. Certo? Ou eu posso dizer que 8 centímetros, quando a gente trata, está para 20 centímetros. Então, você sabe que a gente sempre compara o raio, né? Faz uma comparativa entre o raio e o arco dado. Certo? E o que foi que ele mostrou? Que o raio é 8 e o arco é 20. Por isso que tem essa comparativa. E o que é que nós já sabemos? Que quando o raio é 1, né? Quem vai ser o meu radiano? Então, o que é que vai acontecer aqui? Podemos fazer esse meios pelos extremos. Olha aqui, como é que vai ficar?
8 vezes x, 8x, igual a 1 vezes 20, 20, que vai dar o mesmo resultado. X é igual a 20, o 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, quem é esse x? 20 dividido para 8, 2,5 radianos. Então, vamos agora para os arcos côngruos ou congruentes. Lembrando que, quando é que eu tenho arcos côngruos ou congruentes? Toda vez que é o ponto da circunferência final do arco iniciado, que a gente inicia sempre aqui no zero, que é onde nós temos 1, né, para x e 0 para y, é o mesmo para dois arcos diferentes. Então, vamos analisar o que são os arcos côngruos. Nós temos bem aqui o arco de AB. Esse arco ele é de 60 graus, ou seja, né, ele é π sobre 3. Eu coloquei ele aqui de volta. Ele é π sobre 3. Ok? E o número π sobre 3 está associado bem aqui ao ponto P. Não existe nenhum número congruente a ele, por enquanto, nenhum outro ponto congruente a ele. Bem, o arco estava em A, foi até B, que é π sobre 3, e deu mais uma volta, tá observando os pontilhados? E parou lá em B novamente. Significa o quê? Que nós temos o arco π sobre 3 e nós temos uma volta completa até em B. Significa que ele andou 2π. Quando ele anda uma volta completa na circunferência, significa que ele anda 2π. Então, nós temos π sobre 3 mais 2π. O que significa isso? Quem é esse π sobre 3 mais 2π? Deixa eu ver se dá pra gente fazer bem aqui. Significa que π sobre 3 é congruente a π sobre 3 mais 2π. Quem é esse valor? Vamos fazer aqui rapidinho. O MMC de 3 e 1, que está subentendido, é o próprio 3, certo? Π é 3 dividido para 3, 1, vezes π, π. Mais 3 dividido para 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, nós temos quem? 1π mais 6π, 7π. Sobre 3. Ou seja, o π sobre 3, ele é congruente a 7π sobre 3, porque ele parou no mesmo ponto. E eu posso dizer a mesma coisa em graus. Quem é π sobre 3? 60 graus. 60 graus é congruente a quem é 7π sobre 3. É o que? É 60 mais 360. Dá o quê? 460 graus. Peraí, 420, desculpa. 360 mais 60. 420 graus. Eles são congruentes quando eles param no mesmo ponto. Olha outro exemplo. Ao número π sobre 3, ainda continuando com ele, nesse segundo aqui, ele deu mais uma volta. Nesse outro aqui, ele deu uma terceira volta. Então, ele fez 60 graus, depois ele fez 360 graus e mais 360 graus, que dá 720, que dá em torno mais 60, que vai dar 780 graus. Então, sempre que der uma volta e parar no mesmo ponto, significa o quê? Que eles são pontos, arcos congruentes. Olha aqui, π sobre 3 ou 60, que é congruente a 7π sobre 3 ou 420 graus, que na terceira figura é congruente a 13π sobre 3 ou 780 graus. Continuando aqui no nosso círculo. O nosso círculo trigonométrico, né, ou circunferência trigonométrica, que eles são chamados de vários tipos, ele é o que? Ele é orientado de uma maneira seguinte. Ele tem um centro na origem, né, que é onde nós temos o plano cartesiano, que se centra na origem dessa circunferência. E temos o sistema de coordenadas cartesiano ortogonais, que nós já conhecemos, cujo raio tem uma unidade de medida, ó, uma unidade, e no qual o sentido é positivo no sentido anti-horário, né? E negativo, olha, quando eu ando no sentido anti-horário, ele é positivo. Quando eu ando no sentido horário, ele é negativo. Por exemplo, aqui eu tenho primeiro a x, né? Então, x e y, o sistema de coordenadas cartesiano, então o x é 1 e o y é 0. Isso no sentido anti-horário, ó. Nesse ponto aqui, o meu x é 0 e o y é 1, porque nós sabemos que o raio aqui, ó, é 1.
Nesse ponto aqui, quando o x anda para a esquerda do zero, eu sei que o raio é 1, então ele é menos 1 nesse ponto e 0 para x. E nesse ponto, ele está abaixo, ó, o x também continua sendo 0, só que o x, aliás, o y dessa vez ele está abaixo do zero, ele é menos 1, certo? Então, sempre que eu andar no sentido anti-horário, os meus valores em graus serão positivos. Tanto faz ser em graus como em radianos, eles serão positivos. Vamos analisar bem aqui a nossa última situação. Os eixos x e y dividem a circunferência em 4 partes congruentes, que nós conhecemos por quadrantes. Então, aquela mesma regrinha, sentido anti-horário, ó, nós temos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? E no sentido anti-horário, nós também temos os 4 quadrantes, só que nós iniciamos pelo quarto. Nós temos o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro. Bons estudos e boa aula!